O líder do governo, Randolfo Rodrigues, afirmou que vão ser liberados 6 bilhões e 400 milhões de reais para o pagamento de emendas parlamentares. E o ministro do STF, Flávio Dino, manteve a decisão que estabeleceu uma série de condições e restrições para o envio e aplicação dessas emendas. Para entender tudo isso, a gente faz conexão agora com o professor de Direito Eleitoral e Constitucional da Universidade Mackenzie, o Flávio de Leão Bastos. Doutor, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo aqui ao Conexão. Primeiro, para todo mundo entender, ficar todo mundo no mesmo pé, o que são as emendas parlamentares? Pois bem, boa tarde, Kelly, boa tarde a todos que nos veem e nos ouvem. As emendas parlamentares são valores previstos pela Constituição, pela legislação, a que têm direito os parlamentares, para que, ao receber esses valores, que, na verdade, entram excepcionando como exceções, como inovações dentro de um orçamento já previsto, mas, como eu disse, garantidos pela Constituição e por lei aos parlamentares, para que eles encaminhem esses valores aos seus municípios, aos seus estados, onde eles têm o seu eleitorado, vamos assim dizer. Por que isso é importante? É importante porque, em tese, deve ser um valor que vai beneficiar a comunidade. Por exemplo, qual é o setor beneficiado? É a saúde municipal. Qual é a obra a ser realizada? Uma escola, no caso da educação, pavimentação de rua, iluminação pública. Então, os parlamentares, deputados e senadores, eles recebem esses valores e mandam para esses municípios e estados, como eu disse. Qual é o problema que existe hoje? Desde 2019, foram criadas as emendas chamadas PIX, como dito pela imprensa. E por que chamadas de emendas PIX? Porque elas vão direto para a conta do prefeito, do município, do estado. E com isso, há uma dificuldade maior para que as autoridades competentes, por exemplo, Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas, rastreiem e compreendam o que foi feito com aquele dinheiro. Por quê? Porque a administração pública e os poderes da República são obrigatoriamente submetidos ao princípio da publicidade, da transparência, da moralidade jurídica, da eficiência e da legalidade. Isso está na nossa Constituição. Então, todo valor que é público, que vem do dinheiro do povo, da população, deve ser apresentado quanto ao seu destino com clareza para a população. Este é o ponto. E as emendas PIX, que hoje estão em torno de 8 bilhões e 200 milhões de reais, para vocês terem uma ideia, em 2020 elas nascem em torno de 2 bilhões, hoje não tem essa transparência que é imposto ao poder da República pela Constituição. Por isso essa confusão, Kelly. E aí é que vem a decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, não proibir a PIX, nada disso, ele não poderia fazer isso, haveria uma invasão de poderes, mas apenas determinando que seja cumprida a Constituição no que se refere à transparência no uso desse dinheiro, porque aí nós impedimos, ou pelo menos dificultamos, a corrupção, etc. E só para fechar essa primeira explicação, as emendas PIX são muito importantes para os parlamentares e foram determinantes nas últimas eleições, em que grande parte daqueles que tentaram a reeleição conseguiram a reeleição nos municípios, exatamente porque diziam para a população: olha, eu sou responsável pelas emendas que favoreceram a pavimentação dessa cidade, a construção de escolas, ambulatórios, etc. É mais ou menos esse o quadro geral dessa confusão toda, viu, Kelly? Então, só para a gente reforçar, inclusive o ministro, então, do STF, Flávio Dino, deu 5 dias para o Congresso explicar a falta de dados sobre as emendas parlamentares. O prazo, na verdade, vai até sexta-feira. E, claro, tudo isso por conta da transparência. O que pode acontecer daqui para frente caso os parlamentares não apresentem esses dados, hein, doutor? Então, vamos lá. É importante dizer que essa confusão começa mais ou menos em agosto, e aí é apresentado um projeto de lei complementar para regular essas emendas PIX. Esse projeto foi aprovado na Câmara, foi para o Senado não mexeu substancialmente nele,
transparente. Quando o ministro Flávio Dino pediu informações sobre esse fluxo das emendas PIX, as informações que ele recebeu foram consideradas sem conexão umas com as outras. Quer dizer, não havia uma clara indicação das etapas que são seguidas pelas emendas PIX, para que seriam usadas, quem seria responsável por receber as emendas PIX, vários pontos considerados ainda obscuros pelo Supremo. Daí vem essa decisão que você menciona, e Flávio Dino dá um prazo para que essa rastreabilidade seja e essas conexões sejam claramente apresentadas ao Supremo Tribunal Federal. Se essa decisão não for respeitada, por decisão do Supremo Tribunal Federal, que tem por competência exatamente proteger a Constituição, inclusive nesse ponto da transparência, pode determinar a suspensão do fluxo dessas emendas enquanto não houver uma arma de modo a nos levar a mais publicidade e transparência nesse sistema. Ora, do ponto de vista jurídico, fica suspensa e o Congresso tem que, seguindo as vias jurídicas cabíveis, atuar para reformular essa decisão, para que o ministro reveja essa sua decisão. Mas, enquanto isso não acontece, o ministro pode suspender esse fluxo e a transferência desses valores. Do ponto de vista político, é que o impacto é maior. Então, nós já tivemos, por exemplo, no Congresso Nacional esta semana, ou semana passada, uma reprovação preliminar na Comissão de Constituição e Justiça a valores que deveriam ser destinados ao Judiciário. Então, nós passamos a ter um ponto de tensão, de conflito entre Poder Judiciário e Poder Legislativo, o que não é ideal. Afinal de contas, o país não tem como funcionar se os três poderes não atuarem de forma entre si, como determina o artigo 2º da nossa Constituição brasileira. Doutor, muito obrigada, viu, pela análise. Foi muito importante para a gente compreender tudo isso. São assuntos complexos, mas que impactam a vida de todo mundo, de todos nós brasileiros, né? Muito obrigada, uma boa tarde, até a próxima. Eu que agradeço, Kelly, agradeço a Record News, a todos que nos acompanham. Obrigado. Obrigada.